Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vou deixar um versículo aqui da parte de Deus. Livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia ou se pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Glória a Deus. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando-se semente, conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e ano. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Glória a Deus. Nessa palavra, Deus quer dizer que em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 está falando sobre o que criou o Senhor Deus. O que Deus fez. Então, criou Deus os céus e a terra. Antes de criar a terra e as demais obras, o Senhor soberano Deus estabeleceu os céus. Esse princípio daria sentido a toda a criação, pois tudo se desenvolveria e estaria sujeito às leis celestiais e estabelecidas por ele. Seria impossível existir paz e harmonia num planeta sem o controle e a interferência do reino celestial. Isso mostra que, se o ser humano concentrar sua busca no âmbito material e desprezar o espiritual, estará fadado à ruína. Quando os voltamos para o Criador, o céu é estabelecido no nosso ser,
por intermédio do Espírito Santo. Assim possamos a viver na terra a vida abundante que ele promete. Aí você vai ver João 10:10. A terra era sem forma e vazia. Sabemos que o soberano Deus é perfeito e criou o mais. Então, como entender que a terra era sem forma e vazia? Como entender? Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que isso aconteceu quando Lúcifer, que era o principal anjo de Deus, comandou uma rebelião no céu e arrastou consigo a terça parte dos anjos. Por conta disso, o Altíssimo foi obrigado a expulsá-lo, bem como os seguintes dele. O céu continuou a ser como antes, perfeito. A terra, no entanto, sofreu com a presença dos anjos rebeldes, tornando-se justamente o que está escrito nesse versículo. O Espírito de Deus se movia ou se pairava. Ele é o Espírito da criação que esteve presente no início de tudo e estará presente e atualmente até o fim. Em meio aos caos e às trevas, o Senhor se movia sobre as águas. E é exatamente isso que ele faz na vida daqueles que estão mergulhados nas trevas da dor, da depressão, da tristeza, da angústia e de todo tipo de sofrimento. Contudo, para que o Espírito de Deus repouse sobre a vida de uma pessoa e a transforme por completo, ele precisa manifestar a fé obediente em sua palavra. Haja luz. Essa foi a primeira ação de Deus em relação ao caos em que se encontrava a terra. Criar a luz pela sua palavra foi uma resposta rápida ao domínio das trevas. Nenhuma obra dele, por mais bela que fosse, poderia ser contemplada na escuridão. A luz não é apenas importante, é fundamental para a existência da vida. Ela é o próprio Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Que a luz, ela é o próprio Deus. Haja luminares. Ao criar os céus e a terra, o Senhor Deus estabeleceu os luzeiros com funções específicas para manter a disciplina da criação. Isto é,